Mas peraí, a gente vai começar pela história do Temer. Possível. Movimento Brasil. Manda ver. Porque o que acontece, Lacombe e Max? Assim que você leu, a gente estava fazendo reunião de pauta, falando do negócio do INSS, eu não tinha me dado conta que todo o, como eu posso dizer, a divulgação da imprensa com relação ao INSS não deixava muito claro onde havia começado. Então você tinha que meio que cavar ali. Onde tinha começado a denúncia. A denúncia. E aí, quando você trouxe que foi em São Paulo, foi quem mesmo? A Gaeco, né? O Gaeco, né? Quando você trouxe o Gaeco de São Paulo e tal, eu falei assim, duas coisas eu pensei de imediato, né? A primeira era, peraí, como é que pode ter um escândalo de corrupção voltado para o PT a um ano das eleições? O PT jamais deixaria isso acontecer. Isso foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Foi assim, opa, o PT não permitiria que isso acontecesse. O ponto 1. 2. Óbvio que se o PT não permitiria que isso acontecesse, basta, né, o cui bono, né? Quem se beneficia com isso? Chegou notificação aqui de heavy rain, tá? Só pra vocês saberem aí. Se cair a luz aqui. Mas desde ontem, inclusive, a gente está preocupado. Não, porque vibrou aqui o celular na hora. A gente quase não entramos no horário, né? Inclusive, né? Nessa região aqui, a luz caiu ontem. Então... Pois é, a gente quase não entrou porque resetou tudo. E aí, na hora ali, foi no último segundo que a gente conseguiu entrar. Não, tá chovendo bastante. Por isso que a gente não entrou no fio também. E aí, vamos lá então, né? A Gaeco, o cui bono, né? Quem beneficia. São Paulo é controlado por um grupo que não é o PT. A capital de São Paulo é controlada pelo PT. Então, as prefeituras, o PT sempre conseguiu avançar bastante. O estado de São Paulo não é controlado pelo PT. Era controlado pelo PSDB e, de certo modo, pelo MDB. Né? Alan, de onde você tirou isso? Só porque os políticos foram eleitos historicamente em São Paulo? Não é só por causa disso, mas isso é um forte indício. Então, todos os políticos do PSDB que conseguiram fazer as suas carreiras em São Paulo, eles nomeiam as pessoas que estão abaixo deles. Eu acho que, ao falar sobre isso, é necessário a direita fazer um enorme meia-culpa. Né? O Bolsonaro, as pessoas com quem ele confiou e nomeou, tanto os esquerdistas clássicos, né, do PT e tal, quanto esse pessoal do Centrão, que não é outra coisa senão socialista também, né, com essa mentalidade de tudo para o Estado. Todos eles souberam com maestria colocar os seus em cargos públicos. Todos, sem exceção. Então, desde o Centrão até o pessoal da esquerda, eles aprenderam muito bem que a condição sine qua non para que o seu poder burocrático tenha tentáculos e força, você tem que colocar pessoas de sua extrema confiança nesses cargos. E aí, o que a gente observa? Que o PSDB, durante os longos anos que o partido ficou tendo seu representante como governador do estado de São Paulo, eles conseguiram penetrar ali em pontos específicos e chaves no estado de São Paulo. Um deles é o Porto de Santos. O Porto de Santos, é bom lembrar que das muitas denúncias que foram feitas, denúncias e investigações, né, feitas contra o Temer, teve a de 2017, né, que foi a JBS, o famoso eu estou bem com o Eduardo, eu estou segurando as pontas. E o Temer fala... Eduardo Cunha. Isso. O Temer fala, tem que manter isso aí, viu? Essa famosa frase, tem que manter isso aí, do Temer, 2017. O Janot ofereceu a denúncia contra o Temer e quem barrou foi a Câmara dos Deputados. Só isso já é... eu vou voltar ao caso do Porto de Santos, mas só isso já me causa assim, uma dor muito grande de ver como a imprensa trata o que o Congresso acabou de fazer em relação ao Hamas e isso aqui, do Temer em 2017. Como que a imprensa trata a decisão do Congresso Nacional, que não foi a Câmara, foi o Congresso, a decisão de poder dizer o seguinte, olha, não, a Constituição diz que será assim no caso do Hamas. A STF vai lá e fala, não vai ser assim não. O Temer conseguiu o apoio da Câmara
no caso da JBS, e nada aconteceu. O STF não se intrometeu, a imprensa deve ter reclamado um pouquinho ali, né, porque tinha as gravações e tal, mas aquilo tudo são coisas... Como explicar como é que as coisas... Como é que é o verbo no passado de esvair? Passado. Se esvaiu. Como que as coisas se esvaíram? Se esvaíram. Se esvaíram, né? Tudo no Brasil... Que é reflexivo, né? Então eu não vou usar esse verbo não, porque esse verbo é uma bosta. Paulo Francis fala que não é pra usar verbo difícil. Mas assim, tudo no... Lembra que o Paulo Francis falou isso, Max? Lembro. Tudo no Brasil se esfarela e ninguém se dá conta. É impressionante. Isso aqui, do Temer, em 2017, assim, se esfarelou. Eu vou usar o verbo esfarelar, que vai ser mais fácil. Se esfarelou e ficou por isso mesmo. Só que depois disso, houve a denúncia do caso da Odebrecht, né? Que ele estava... Os executivos da Odebrecht colocaram o Temer assim, abre aspas, líder do MDB na arrecadação de propinas. E a sigla dele era MT, de Michel Temer. No caso, Marcelo Odebrecht e Cláudio Melo Filho citaram que Temer pediu diretamente 10 milhões de reais ao grupo em uma reunião no Palácio do Jaburu em 2014, quando a Dilma ainda era presidente e ele vice. Aí, a situação fica mais complicada na operação que prendeu o Temer em 2019. Quem era presidente? Bolsonaro. Aquela prisão dele na Avenida das Américas? Isso. Bolsonaro era presidente. Se você me permite, eu vou botar a câmera aberta aqui, porque é agora que começa o ping-pong. E o Bolsonaro era presidente. E quem era o governador do Rio? O juiz Eco lá. Era o Witzel. Verdade. Wilson Witzel. Wilson Witzel. Então, não teria como uma operação dessa acontecer sem a autorização tanto do Bolsonaro quanto do Wilson Witzel. Não teria como. E é aqui que a merda aconteceu. Porque quando o PT viu o Temer em vias de ser preso, mesmo depois do impeachment, o PT não ousou usar a máquina para prender o Temer. Por um motivo simples. Ia prender um cúmplice e ia dar merda. Certo? Certo. E quem que permitiu que isso acontecesse? O Bolsonaro e o Witzel. Não tem como não ser. E aqui é que houve o grande turning point. Aqui houve a mudança. Eu ouso dizer que, olhando para trás, né, 21 de março de 2019 foi quando o Bolsonaro começou a virar alvo do Temer. Até então, não. Tanto é que é no 7 de setembro, salvo engano, de 2019 ou de 2020, que o Bolsonaro foi conversar com quem? Com o Temer. Salvo engano, foi o de 2020. Eu acho que foi posterior, não? Foi 21. 21. Foi 21. Não tem como ter sido 21. Foi o 21 que ele pediu... 7 de setembro? Que ele foi conversar com o Temer. Que ele fez um Teve a discurso... cartinha. Que ele fez o discurso, chega, não vou aceitar mais ordem ilegal. Esse não foi 2020? Foi 2021. 2020 era a época de Covid. 2020. Verdade. Foi 2020. 2021 foi aquele que ele falou, ó, chega, não vou mais aceitar, não vou mais acatar a ordem ilegal. E aí o Temer chamou o Bolsonaro para uma conversinha e reuniu 2021. o Bolsonaro e... Então o Temer já estava meio que... Moraes e todo mundo ficou muito decepcionado. Agora vamos entender o que rolou em 2019 para o Temer ser preso, tá? O Temer foi apontado como chefe de uma organização criminosa que atuava desde 1980, arrecadando propinas em diversos setores, mas, sobretudo... Fábio, 2021, eu estava lá. Tá. Sobretudo no setor de energia e infraestrutura. Quem era o ministro? Na época do Bolsonaro. Tarcísio de Freitas. Então, quem é que sabe muito bem o que o Temer fez no setor de energia e infraestrutura? Bolsonaro e Tarcísio. E ele usou o quê para fazer corrupção? A usina nuclear Angra 3, da eletronuclear. Isso é um dos casos, tá? Um dos. O dono dela é Coronel João Batista Lima Filho, da PM de São Paulo. A usina nuclear. Inclusive, se alguém quiser fazer um link disso tudo que eu estou falando aqui, o Lula está fazendo manobras de licitação na área de energia.
inclusive incluindo energia nuclear. Esse é um assunto distinto aqui. A empresa desse coronel é a Engevix. E aí, isso em 2019, quando ele foi preso, aí começou a levantar a tampa do bueiro. E a tampa do bueiro, no caso do Temer, foi o favorecimento da empresa Rodrimar, que era do setor portuário, com um decreto assinado em 2017 que prorrogava concessões portuárias por até 70 anos, inclusive sem licitação, que é mais ou menos o que o Lula está fazendo agora no setor, na questão nuclear. Propinas de 5,9 milhões pagas a Rodrimar em troca de medidas por meio do Coronel Lima e da Argepian, que é a empresa do Coronel. Michel Temer, então, teria cometido crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apesar do inquérito todo bem robusto, né? O juiz, gravem esse nome, tá? Gravem esse nome. Gravem esse nome. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara de Brasília, absolveu Temer e os outros réus em 2019 por falta de provas suficientes, segundo o juiz. Então o Temer estava envolvido no setor de energia, infraestrutura e na questão dos portos. Ora, se hoje a gente sabe, graças ao DERIT, que trabalha com o Tarcísio, a gente sabe que um dos objetivos do DERIT era o Porto de Santos. Porque por ali passa a maior parte da droga que o Brasil manda para a Europa, por exemplo. E quem é que trocou? É Cagesp? Como é que é o nome daquele negócio? Cagesp. CEAGESP. CEAGESP. É CEAGESP. É. E quem é que trocou as lideranças indicadas por Temer e aliados de Temer na CEAGESP? O Bolsonaro botou o coronel Melo Araújo, Melo Sim. Araújo. Que é hoje. Vice. vice-prefeito de São Paulo. Pois bem, por que o Temer tá... Agora eu vou tentar desenhar pra galera aqui. Por que o Temer tá querendo criar a tal da nova direita ou a nova oposição ao PT? O motivo para mim é bem simples. Ele é quem colocou o escândalo do INSS à vista para dizer o seguinte: isso aqui é pior do que o Petrolão. Quero ver vocês saírem dessa. Nessa, ele dá uma atacada de uma vez só. Lembrando que foi o Metrópolis que trouxe as primeiras matérias sobre o assunto. Então é muito possível que o Temer, de alguma forma, tenha conversado com o Luiz Estevão, que é o dono do Metrópolis. Sim. Também foi preso por corrupção. E por que um negócio desse não sai num Estadão, na Folha de São Paulo? Provavelmente eles devem ter sido procurados. Provavelmente. Alguém vai dizer para mim que nenhum jornalista da Folha e do Estadão não foram procurados para publicar uma matéria do maior escândalo de corrupção do Brasil envolvendo a INSS? Talvez seja do mundo, né? Se confirmarem esses valores que estão falando de empréstimo consignado, você vai ter algo acima de 200 bilhões de reais, né? É a maior muito corrupção. mais. Você tem Mais. em um ano 90 219 em um ano bilhões. em um ano 90 bi. Então, só esses 90 bi, segundo um artigo, acho que foi da Folha, né, desdobra para 219 bilhões. Muito A gente está dinheiro. falando de algo mais de 1 trilhão, porque tem indícios já de 2016 para cá, né, 2016, 2017, mas tem indícios que falam de 2006 para cá. Ah, o nome aqui. Adorei a Márcia de Oliveira, fora Temer. Ó, Do primeiramente. Fora Temer. Eu tô querendo falar da Codesp. Desculpa, eu tô com as minhas notas aqui. Ah, tá, então. A companhia Docas do Estado de São Uhum. Paulo. Tá? Que a CEAGESP é o posto de alimentos e tal. Isso. E essa daqui, a Codesp, ela é que administra o porto. E os diretores e presidentes dessa administração. Isso aí é lugar de gente Aqui, perigosa. indicados por Temer ou pessoas de confiança dele. Os contratos no Porto de Santos envolvem bilhões de reais em concessões, prorrogações de arrendamentos e obras de infraestrutura, o que torna o local um foco de barganha e lobby político. Porque você sabe onde que o US Marshal, aqui nos Estados Unidos, botou o Biden contra a parede e falou assim... Os agentes federais? Não, o US Marshal é como se fosse o comando maior. Tá. O comando maior daqui colocou o Biden contra a parede. Eu me lembro de ter noticiado isso na revista Exílio. Não é muito difícil procurar aí agora.
o Biden foi obrigado. Eu falo obrigado, a matéria não vai dizer que ele foi obrigado. Mas o Biden foi obrigado a trocar todos os guindastes. É guindaste que fala, né? Você falou. Eu me Todos lembro. os guindastes de todos os portos dos Estados Unidos, porque todos eles estavam controlados pela Huawei. China. Huawei, China. Remotamente, né? Isso, remotamente, ou seja, desenhar, pessoal, o Partido Comunista Chinês lá na China é que estava controlando, né, com robozinho, os portos nos Estados Unidos. E os americanos falam assim, não façam isso, pelo amor de Deus, pode cancelar tudo, vai ter que trocar tudo. E é coisas assim, é um troço absurdo, né? E aí, a gente tem os Estados Unidos da América ciente de que isso é um ponto estratégico e em período de guerra isso é muito complicado, e no Brasil, controlado por gente indicada por Temer. Né? Esse porto. E aí a gente começa a entender esse decreto do Temer assinado em 10 de maio de 2017. Tá? Ele alterou a lei dos portos. Permitia a prorrogação de contrato de concessão portuária por até 70 anos, mesmo se firmados antes de 1993. Tá? O que acabou beneficiando, óbvio, diretamente as empresas do Rodrimar S.A. e o Grupo Libra. Estavam operando o Porto de Santos há décadas e estavam ali garantindo, óbvio, os seus contratos por mais tempo, sem nova licitação. Aí a Polícia Federal acabou fazendo uma investigação e mostrando como que o decreto ele foi feito sob encomenda. A Polícia Federal disse isso. E a partir... Por que encomenda, né? Pagamento de propina. A Rodrimar, por exemplo, teria atuado por meio do Coronel Lima, aquele lá da Polícia Militar de São Paulo, que é, né, o cara do Temer na empresa que controlava. Esse coronel, o nome dele todo é Coronel João Batista Lima Filho. Coronel reformado da Polícia Militar, amigo íntimo de Temer há mais de 40 anos. Só para o pessoal ter ideia. Ele é o sócio da empresa Argeplan Arquitetura e Engenharia, que no caso estava atuando lá, além da engenharia, como intermediação de contratos públicos e lobby. Na época, por exemplo, a PF havia descoberto que o operador informal de Temer, responsável para receber e ocultar todas essas propinas, era o coronel, e que ele teria atuado como o elo entre empresas interessadas e concessões portuárias do governo de São Paulo. Então, tudo isso aqui que eu estou trazendo já é algo que já foi investigado, e o Temer foi, então, absolvido por falta de provas, e foi isso aqui uma das coisas que mais fez com que o Temer fosse preso. Então, o homem que está dizendo que nós precisamos não ter Bolsonaro se aposente, fica quietinho, deixa quieto. E o cara que certamente foi quem levantou a bueira do INSS é o cara que está querendo voltar ou manter, né, o controle sobre o Porto de Santos, onde eu acho que o PCC é um ponto importante, mas mais do que isso, a China. Porque para o Temer querer tirar o Lula, e eu falo isso desde 2019, Max é testemunha disso, que havia 3 blocos de olho nos contratos chineses. O do PDT, como é o nome dele? Ciro Gomes, do PDT, Temer e, no caso de seu Lula. E o meu medo era qual? Eu falei isso em janeiro de 2019, né? Você lembra, né? Meu medo era que caísse na mão do Lula. Porque enquanto estava na briguinha Temer e Ciro Gomes e PDT, eu falei assim, cara, isso aqui a gente consegue administrar. Esse daqui não. Porque esses dois aqui não matam, não com facilidade. Esse aqui mata com facilidade. Porque tem o Foro de São Paulo por trás do Lula, né? Exato. Lula disse, é o Foro de São Paulo, é o Hamas, é o Hezbollah, é tudo que se possa imaginar. Al-Qaeda na Tríplice Fronteira, Farc e por aí vai. Então o meu receio era que esses contratos com a China fossem cair no colo, né? Ou seja, quem é que faria o lobby? Vamos chamar de os 3 lobistas, né? Temer, PDT e Lula. Foro de São Paulo aqui com Lula, né? Então meu medo era que caísse no colo do Lula. E eu cantei a pedra e isso aconteceu. E o mais interessante, quem que o Temer joga numa tacada só? Sabe, sinuca? Numa tacada só, quais são as duas bolas? Vai pegar mal, né?
Mas assim, com as 2 bolas que foram pra caçapa do Temer, né? Qual foi as 2 bolas que ele botou lá na caçapa? PDT, que é o responsável pela corrupção no Sim, INSS, sim, e o PT. sim. Ou seja, numa única tacada, né? É um taco, diga-se de passagem, né? Numa única tacada, ele tirou os 2 lobistas, né, de cenário para ele poder ter o caminho pavimentado para poder dialogar com a China. O Temer é o... Lembrando que o PDT tem uma ligação já de muitos anos com o Partido Comunista Chinês, né? Exato. Tiveram um acordo, se não me engano, por 13 anos, inclusive, acordo firmado e tudo. Uhum. Então, assim, para mim, o cenário político atual não é muito difícil de observar. Eu não sei se eu fui claro. Eu peço que a audiência me diga se está didático, se está claro. Eu fiz questão de pegar notas para não dar informações equivocadas ou, sabe, oh, meu Deus. Trupidiadas. Ou seja, eu estou tentando aqui trazer de uma maneira mais sucinta e organizada possível, mas até onde eu consigo ver, esse é o cenário do Brasil hoje, o tal do movimento do Temer. Ele quer Bolsonaro fora, ele vai fazer de tudo para continuar instrumentalizando a STF, junto com Alexandre de Moraes. O Lula olha isso, fica feliz da vida, tirando o Bolsonaro da jogada, e aí o Lula achou que, deixando o Alexandre de Moraes ter muitos poderes para poder fazer isso, ele ficaria de boa. Não ficou, porque agora o canhão se volta contra ele, e é o Temer que está movimentando isso aí.